Assista agora a Ana do dia 16 de outubro de 2025 do Projeto Vitra. Boa noite a todos vocês, meus queridos amigos e amigas também. Sejam muito bem-vindos a mais uma AMA. E esta AMA hoje, para mim, vai ser muito prazerosa, porque a AMA passada, como os que estavam presentes perceberam, eu estava de aniversário, nós teríamos uma festa no fim de semana, a partir de sexta-feira, mas a minha esposa, como eu fazia mesmo o aniversário na quinta-feira, ela resolveu aqui uma surpresa, trazer aqui alguma galera amiga nossa. Fui apanhado de surpresa, por isso fiz uma AMA muito breve, cerca de 20 minutos, mas correu tudo bem. E depois dessa AMA, da semana passada, no dia seguinte, na sexta-feira, nós investidores do mundo cripto, assistimos ao maior short squeeze, à maior liquidação forçada de toda a história do mundo cripto. Foi uma coisa violentíssima em que assistimos estupefactos a uma liquidação de 19,3 bilhões de dólares. Foi uma coisa muito violenta mesmo. Aliás, foi a maior liquidação de sempre de toda a história do mundo cripto. Ou seja, desde que existe o Bitcoin. Desde, portanto, janeiro de 2009. Como vocês sabem, o white paper foi elaborado em dezembro de 2008, a seguir à crise do subprime, crise dos bancos, e o primeiro bloco foi minerado, portanto, em janeiro de 2009. Então, desde janeiro de 2009 até hoje, foi a maior liquidação a que se assistiu no mundo cripto. Foi uma coisa muito violenta. Dê-me só um minutinho aqui. Eu já volto, só um minutinho. Bom, vamos lá então. Peço desculpa aqui nessa interrupção. Entretanto, entrou mais gente. Sejam bem-vindos, Silva, Tiago, Alessandro, Gilmar Matos. Sejam muito bem-vindos. Então, estava a dizer que na sexta-feira, portanto, faz amanhã uma semana, assistimos à maior liquidação de sempre do mundo cripto. Essa liquidação foi startada, ou seja, ela teve o seu início por conta de um tweet do presidente americano Donald Trump, sempre ele com os seus tweets. Enfim, falando sobre uma taxação 100% em relação à China, e com isso, as grandes baleias, os grandes players, surfando em cima dessa informação negativa aos mercados, acabaram se aproveitando de forma oportunística, claro, porque as baleias, os grandes players, andam aqui à caça de liquidez. E em cima dessa notícia, aproveitaram e liquidaram 19,3 bilhões de dólares. Foi um massacre e todos nós acabamos assistindo a esse short squeeze, a essa liquidação forçada, sobretudo no sentido long, ou seja, sobretudo nos contratos dos perpétuos, superalavancados no sentido longo, ou seja, acreditando na alta do Bitcoin, porque muita gente estava superalavancada, o que seria natural, devido à acumulação que o Bitcoin estava fazendo, seria mais do que natural ir buscar acima de 128 mil dólares. Isso seria o trajeto natural, saudável e previsível, digamos assim, do Bitcoin. Mas, como vocês sabem, os donos de SEX, nomeadamente o CZ, dono da Binance, o Arthur Hayes, o fundador da BitMEX, aliás, ele é o criador do conceito
de futuros perpétuos, que depois até foi incorporado no mundo das finanças tradicionais. Ele é o criador desse conceito. Eles acabam, é claro, olhando aquela fatia de bolo muito gorda, de tanta liquidez, e o mercado pega isso na mão grande. Portanto, porque há pessoas que, infelizmente, veem o mundo cripto como um cassino, como uma roleta russa, onde alavancam 10, 20 vezes, 50 vezes, 100 vezes e são liquidados. O mercado não perdoa. O mercado é impiedoso. E essas pessoas, esses traders, foi mais de um milhão de traders liquidados. Foi uma loucura. Nós que somos holders, eu falo por mim, a gente fica tranquilos. Claro, a gente fica meios chateados porque a gente queria que não houvesse esses atrasos na trajetória normal de um bull run, que é onde nós estamos. Portanto, a gente não queria vivenciar mais esses reveses, mais essas quedas, porque isso acaba desmotivando. A mim não, e creio que a maioria de vocês não também, porque vocês já estão munidos das informações e de uma consciência crítica que vos permite filtrar todas essas manipulações de mercado. Até porque, pelo que eu sei, falo por mim, não somos traders, somos holders, e os holders que têm os seus investimentos feitos sabem perfeitamente o que é que vai vir e estão tranquilos. Pena é que as outras pessoas que não têm conhecimento, os indecisos, os mãos de alface, os medrosos, o mercado não tem piedade deles. Os liquida de forma violenta e não tem volta. Não tem volta. Então, assistimos a essa liquidação. Eu repito, até no dia seguinte, até fui fazer um estudo, eu gosto muito dessas coisas, estudo histórico, sobre as maiores liquidações do mundo cripto. Apresentei 5 dados históricos e, portanto, mostrei que foi a maior liquidação de sempre da história do mundo cripto. Entre a liquidação, ou seja, o crash da FTX, a segunda maior SEX a seguir à Binance, o crash da Luna, o crash provocado pela proibição de criptomoedas na China, o crash provocado pelo Covid-19, em que o Bitcoin despencou muito também, houve quedas absurdas, mas em termos de liquidação, de volume de liquidação, esta de sexta-feira foi a maior de todas da história. E cá estamos nós. Por um lado, foi bom porque o bull ficou mais leve, ficou mais livre, e não tenham dúvidas de que rapidamente o mercado vai surfar uma grande onda de alta. Não tenham dúvidas sobre isto. E sobre essa questão, eu gosto de documentar de alguma forma aquilo que eu aqui vou dar. Então, vou partilhar aqui, vamos falar bastante sobre a Vitra também, mas eu queria encerrar este capítulo do que se passou e, sobretudo, para percebermos em que momento é que estamos neste hoje, a nível do mundo cripto, e para onde é que nós vamos. Sobretudo, entender o histórico, perceber o momento presente e, sobretudo, termos uma perspectiva lúcida e clara de onde é que nós vamos. É a minha opinião, como eu sempre digo. Sou dono da verdade, mas é aquilo que eu penso e gosto de partilhar aqui com vocês. Eu gostaria que alguns de vocês, se tiver alguma dúvida, alguma outra visão, pudesse aqui apresentar, até de forma verbal aqui na AMA ou por escrito, me questionando, tipo, a gente estabelecer aqui um intercâmbio e um diálogo mais frutífero e mais prazeroso, muito melhor do que estar eu aqui num monólogo sozinho a falar. Então fiquem à vontade para questionar, perguntar, sugerir, fiquem à vontade. De qualquer forma, eu vou aqui partilhar com vocês esta informação. Já ao falar sobre o ouro, viu, Ricardo? É muito importante a questão do ouro. É um dos meus tópicos.
Então, eu quero aqui fazer este resumo. As comprinhas entrando, muitos parabéns aqui, esta compra, uma boa compra, 11 mil tokens, 169 dólares. Muitos parabéns, visionário. Então, eu acabei de colocar aqui agora este print, que é um print do gráfico a 4 horas do Bitcoin, em que vemos o seguinte: o Bitcoin estava em 122.550 dólares, isto na sexta-feira, e caiu com este short squeeze, esta liquidação forçada, de 19,3 bilhões, ele caiu para 102 mil dólares. Daí está agulhado. Quando o ativo faz este pavio assim tão extenso, é sinal de liquidação forçada. Ele caiu e, portanto, está agora acumulando, lateralizando, e fechou hoje a 108 mil dólares, digamos assim. Agora, ainda hoje, o Bitcoin, vou colocar aqui outro gráfico rapidamente e já passamos aqui dessa análise. É importante para que vocês fiquem com uma clarividência sobre essa questão. Portanto, hoje o Bitcoin bateu 107 mil dólares, 107.427 mil, há 2 ou 3 horas atrás. Isto é o gráfico de uma hora. Portanto, 1, 2, 3 velas há 3 horas atrás. Ou seja, às 6 e pouco da tarde. Bateu 107. E é curioso, porque vocês lembram-se lá atrás que ele tinha feito um fundo duplo em 107.200 dólares? Fez um fundo, depois fez outro fundo duplo para 107.200. E hoje foi novamente retestar esse fundo em 107 mil. Porquê este suporte, digamos assim? E porquê é que ele não caiu mais, ou pelo menos até agora? E ainda pode fazer uma agulhada, mas eu creio que não vai cair mais do que isto. Porquê? Porque este valor de 107 mil dólares é a sua EM200, que é uma poderosa linha, que são as chamadas 200 semanas, EM200, ou seja, média móvel de 200 semanas, em 107 mil dólares, que funciona neste momento como suporte. E funcionou durante muito tempo como resistência. Vocês lembram-se que o Bitcoin teve uma dificuldade muito grande em superar essa resistência. Muito. Acho que ele chegou a testar umas 8 ou 9 vezes essa resistência da sua média de 200 períodos, de 200 semanas. E só superou na 9ª vez, se não me falha a memória, 7, 8, 9 vezes. Então, e uma resistência, uma vez superada no mundo cripto, torna-se um poderoso suporte. E quanto mais forte foi a resistência, mais forte se torna como suporte. É assim. Quem estuda um pouquinho sobre isto sabe do que eu estou a falar e vai concordar comigo. Então, 107 mil dólares é um poderoso suporte. Estou convencido que, a partir de agora, portanto, o Bitcoin vai lateralizar neste valor, tendo este suporte, vai acumular e vai explodir de valorização. E quero-vos mostrar aqui também outra imagem gráfica que documenta de alguma forma e que alicerça e que fundamenta aquilo que eu vos estou a dizer, para que vocês fiquem com uma percepção mais clara, mais sólida e mais fundamentada daquilo que eu vos estou a dizer. É o seguinte: o Bitcoin, vocês lembram-se lá atrás, enquanto eu estou aqui procurando a documentação gráfica, digamos assim, o Bitcoin, se lembram-se lá atrás, que quando ele estava em 74 mil dólares, todo mundo dizia que tinha feito topo, era topo e não tinha conversa, lembram-se disso? Depois chegou aos esses 107 mil dólares, aquela resistência, ultrapassou e era topo também. Depois dos 108 mil era topo. Só que
O Bitcoin vai construindo esses suportes e, como diz o CZ da Binance, é como que os alicerces de uma casa. Ele vai construindo suportes, ou seja, alicerces em patamares superiores aos anteriores e vai-se solidificando e vai-se construindo, edificando sobre esses novos suportes. Ou seja, como estamos numa tendência de alta, apesar dessas correções que são saudáveis, ele vai sempre, portanto, construindo suportes cada vez mais altos e vai subindo de valor. Eu não estou aqui a achar, mas eu queria deixar-vos aqui esta imagem que eu acho muito interessante para vocês entenderem aquilo que eu estou a dizer numa imagem que eu tinha aqui separado. Achei. É exatamente isto aqui. Tanta coisa aqui. Pronto. Esta imagem aqui mostra exatamente como que numa escadinha o Bitcoin, portanto, ele corrige, lateraliza, acumula, explode um pouquinho e depois a seguir costuma dizer que ele sobe de escadinha e quando cai, ou seja, quando despenca, vem de elevador, ou seja, a queda é sempre maior do que a subida. Depois volta a construir suportes, vai subindo e, portanto, o próximo patamar dele é entre 140 e 160 mil dólares. Até pode superar os 160 mil dólares. Então, é esta a dinâmica, é esta a construção típica do Bitcoin. De acordo com esses patamares aqui, vai desejando os patamares, os suportes, vai acumulando só um pouquinho mais acima, faz um pullback, faz uma correção, nova acumulação, novo suporte e aí vai. E no bear market é o contrário. No bear market ele despenca, né? Cai, é como se fosse ladeira abaixo, é completamente diferente. Agora, numa tendência de alta como estamos, até pelo menos ao final deste ano, ele vai construindo esses suportes. Portanto, é isto que o Bitcoin está a fazer neste momento. Ou seja, depois dessa queda estratosférica, dessa liquidação bilionária de quase 20 bilhões de dólares na sexta-feira, estamos agora, portanto, sarando as feridas, digamos assim, e vamos reconstruindo a trajetória de alta do Bitcoin, apesar de muita gente achar que não. Apesar de muita gente achar que o Bitcoin já chegou no seu topo. E vamos já falar sobre isso também. Agora, a questão do ouro, que o Ricardo levantou, é uma questão muito importante. O ouro físico, serve como farol nos mercados. E quando o ouro começa a construir ATH sucessivas, máximas históricas sucessivas, é sinal de que os mercados, os institucionais, os grandes players estão se refugiando num ativo que oferece segurança e garantia, que é o ouro. E esta subida monumental do ouro. Ainda hoje voltou a bater mais uma nova máxima, está a 4.300 dólares a onça, né? Ontem estava a 4.200 dólares, hoje já está a 4.300 e vai continuar a subir. E porquê? Porque os governos centrais, os países não confiam mais no dólar, não confiam mais uns nos outros e, por exemplo, a partir do momento em que os Estados Unidos deu um freeze nas reservas russas de mais de 300 bilhões de dólares, quem é que vai confiar em ativos que estão sob a tutela de um outro país? Os países não confiam mais nos outros e estão a alavancar-se, a alicerçar-se, a refugiar-se no ouro. Por isso é que o ouro está a atingir esses patamares. Mas, detalhe, o Bitcoin, isso é histórico, eu fui estudar também, aliás, sou muito curioso nessas questões, o Bitcoin sempre acompanha o ouro. O Bitcoin, a alta do ouro sempre é acompanhada pela alta do Bitcoin. E neste momento há um delay, um certo atraso, entre a valorização do Bitcoin, o ouro digital, e a valorização do ouro físico. E esse delay, eu já falei nisso aqui em algumas lives, acho que fiz também uma análise ou duas diária, em que eu trago isso, que está nos shorts, feitos pelo nosso querido Santana. Existe neste momento um atraso, mas
o mercado vai corrigir esse atraso. Deixem eu vos colocar aqui justamente essa questão do ouro e do Bitcoin. Eu gosto muito desta análise aqui, deste gráfico. Justamente sobre o ouro. Ainda bem que o Ricardo falou sobre isso. Vejam aqui, do lado esquerdo, o ouro. E do lado direito, o Bitcoin. O gráfico é exatamente o espelho um do outro. Só que, aqui a partir deste retângulozinho alaranjado, amarelado, o ouro subiu. Aqui, o ouro não subiu, isto é aquilo que vai subir. Portanto, a partir do retângulozinho alaranjado, o ouro já bateu novas máximas. O Bitcoin está atrasado, está com um delay, mas vai subir. E quando essa sintonia, eu também já fiz essa análise várias vezes, essa análise diária, quando essa sintonia do Bitcoin, portanto, corrigir, ou seja, quando o Bitcoin fizer o que tem que ser feito, que é fazer o mesmo movimento do ouro, se fosse numa escala logarítmica, o Bitcoin neste momento devia estar acima de 350 mil dólares. Entendem o que eu vos quero dizer? O Bitcoin neste momento não está porque está atrasado ainda, está com delay. Mas em circunstâncias normais, historicamente, sempre acompanhou a valorização do ouro e a queda do ouro, o Bitcoin deveria estar a valer acima de 350 mil dólares. Por isso, agora, certamente vocês vão perceber porque é que eu falo sempre em Bitcoin acima de 300 mil dólares neste ciclo. Esse é um dos motivos. Porque o Bitcoin vai acompanhar o ouro. E mais. E depois, o capital, portanto, os grandes players, começam a migrar de forma paulatina, gradual, do ouro para o Bitcoin. Para o Bitcoin. E eu quero aqui trazer, eu encontrei, não é da minha autoria, eu encontrei isso acho que foi não sei se foi no Twitter ou se foi na Binance, já não me lembro. Sei que achei muito interessante e concordo absolutamente com esta descrição e quero aqui partilhá-la com vocês, justamente sobre o ouro e Bitcoin e sobre o ciclo de 2017. É impressionante aquilo que se passou em 2017, que foi até agora a maior alt-season de sempre. É impressionante a simbiose, a semelhança com o que se passou em 2017 e com aquilo que estamos vivenciando em 2025, neste Bull Run. Eu vou aqui, vou-vos colocar, repito, não é da minha autoria, mas eu assino por baixo estas informações. Vejam aqui. O medo é pré-alt-season em 2017. Porque 2020 e 2021 não é referência, porque houve a Covid-19, ou seja, o Bull Run do ciclo passado, em 2020 e 2021, foi mais tímido de todos. Foi o mais fraco em termos de valorização do Bitcoin. Foi o mais fraco por conta da Covid-19. Agora, a referência para nós este ano, que vamos ter a maior alt-season de toda a história do mundo cripto, é a referência do ciclo do Bull Run de 2017. E vejam aquilo que se passou em 2017. Entre junho e setembro de 2017, o Bitcoin caiu de 3 mil dólares para 1.800. E o ouro subiu mais de 5% no mesmo período. E o índice do medo e ganância despencou para níveis de 20, 25 pontos. O que é que se dizia na época? O mercado perdeu o fôlego, o ouro voltou a ser o porto seguro, as altcoins morreram. E o que é que acontecia? Os institucionais, os fundos asiáticos e europeus, começaram a acumular BTC spot enquanto o varejo fugia. Justamente aquilo que estamos a vivenciar hoje. O ouro foi usado como distração, subindo brevemente, antes de ser vendido para financiar a entrada no rally do risco, ou seja, nas criptomoedas e no Bitcoin. Ethereum e altcoins estavam em suas mínimas relativas. Resultado, de outubro a dezembro, o Bitcoin subiu 1.200%, ou seja,
de $1.800 subiu para $19.800. O ouro caiu cerca de 7% após o pico. E a alt season começou 30 dias após o rompimento do BTC. Isso soa a vocês alguma semelhança àquilo que estamos a viver neste momento? A mim soa-me. A mim parece-me um déjà vu. Mas tem mais. Achei muito interessante isto. Sobretudo porque é uma análise histórica, ou seja, do que se passou lá atrás, no ciclo de 2017, e que nos pode servir como referência agora. Se estivermos repetindo o padrão, e até agora tudo aponta para isso, então o medo extremo atual e a alta isolada do ouro são sinais de inversão, não de colapso. O flash atual em altcoins pode ser a última redistribuição institucional antes do ciclo final de liquidez. O quantitative easing, ou seja, o afrouxamento do balanço patrimonial do FED, que já foi anunciado pelo Jeremy Powell antes de ontem, e o corte de juros, que já está anunciado para 29 deste mês, na próxima reunião do FED, que será na quarta-feira da próxima semana, outra semana. Historicamente, essas fases precedem, em 30 a 60 dias, o início de um rally explosivo. Tudo aquilo que eu tenho vindo a dizer aqui a vocês, lembram-se disto? Tudo aquilo que se viveu em 2017. Eu não vivenciei este ciclo de 2017, vivenciei um pouquinho do ciclo de 2021 e 20, aproveitei um pouquinho, mas com medo, um bocado de medo, não tinha as informações que tenho hoje, e pelas informações que tenho hoje, vou aproveitar muito e vou surfar muito este ciclo. Sobretudo porque tenho toda essa informação do passado e sei o que vai acontecer neste ciclo e neste bull run. Nos ciclos anteriores, o sentimento era idêntico ao de agora. O ouro vai dominar, o Bitcoin perdeu a força, já fez topo, já caiu, essa queda não tem recuperação e altcoins nunca mais vão subir. Gente, se vocês forem a outros grupos, cheios do Telegram, eu ando em vários grupos, é essa a narrativa que por lá anda. Não vai haver alt season, o ouro vai continuar a subir, o Bitcoin já atingiu o topo, é essa a narrativa. Então, quem tiver um pouquinho de conhecimento além disto, vai surfar esta onda. Quem não tiver, vai ficar pelo caminho. E o que acontecia nas 4 ou 8 semanas seguintes? O Bitcoin iniciava o rompimento da resistência macro. O fluxo de capital migrava do ouro e do dólar para a cripto e tech, ou seja, novas tecnologias. Altcoins explodiam com 10, 30 vezes no pico da rotação. Gente, este cenário aqui que eu vos descrevi foi aquilo que se passou em 2017. E eu estou plenamente convicto de que vamos vivenciar tudo isto. Por isso é que eu vos digo, segurem vossas criptomoedas, não só Vitra, os que estejam investidos em outras boas altcoins, porque há outras boas altcoins, não é só Vitra, obviamente, Vitra é a nossa gema, né? Vitra é o nosso projeto, mas segurem as vossas criptomoedas até ao final do ano e vocês vão agradecer cada dica nossa, cada sugestão minha, vocês vão agradecer e vão dizer assim, rapaz, valeu a pena a gente seguir as dicas do Luís, porque ele sabia do que falava. Agora, outra coisa. Portanto, isto foi o que se passou em 2017. Agora, muita gente diz, e eu quero já encerrar este assunto e falar sobre outras coisas. Muita gente diz que Bitcoin atingiu o topo já, em 126 mil dólares, 126, 192, né? Bateu o topo, já bateu o topo, o ciclo já era, vendam tudo, vai corrigir e tal, senão vão ficar no prejuízo. E, sobretudo, muita gente, às vezes mal intencionada, de má fé, outros ingênuos, incautos, sem informação, né? Desprovidos de conhecimento mínimo, dizem que o Bitcoin já bateu o topo. E eu quero aqui agora, para encerrar essa questão da fase em que nós estamos, vos trazer agora, existem mais de 30 índices, mais de 30 indicadores de topo em cada ciclo do Bitcoin. E são todos eles independentes uns dos outros, com várias métricas, enfim.
várias bases de cálculo, várias bases gráficas. Existem mais de 30. Em nenhum deles existe a indicação, ou seja, a sinalização de que o Bitcoin neste ciclo já atingiu o topo. Em nenhum. Vou deixar-vos aqui alguns, não vos vou amassar, porque são informações muito técnicas, muito condensadas. Vou só aqui deixar alguns para vocês perceberem e ficar aqui documentado aquilo que eu estou a dizer. Olha, este indicador, aqui por exemplo, só quando esta linha de baixo amarela bater ali naquela faixa roseada, avermelhada, é que será top, o topo. Foi assim em 2013, em 2017, em 2021 e ainda está muito longe do topo em 2025. Então, topo ainda está muito longe, segundo este indicador. Outro, são mais de 30. E nenhum deles indica topo, nenhum. Este, por exemplo, aqui, onde está assinalado ali vermelho, foi o topo em 2013, lá atrás do primeiro, 2017, 2021, e olhem onde está aqui embaixo essa linha azulzinha, onde está aqui o X. Ainda o que falta até chegar lá em cima, até o Bitcoin atingir o seu topo. Outro aqui, então estamos muito longe do topo. Isso ao contrário do que muita gente diz por aí, sem saber do que fala. Outra aqui, por exemplo, essa linha azulzinha, só quando chegar lá em cima, na faixa vermelha também, ainda está longe. Olha aqui, em 2025, ainda está longe. Bateu em 2013, em 2017, em 2021, sim. O topo lá, que está assinalado aqui a vermelho, e um X no fim, porque ainda está muito longe daquele retângulozinho vermelho lá em cima. Então, topo está muito longe ainda. Outro aqui, que eu vos posso aqui deixar. Vou deixar-vos aqui mais dois, só para terem uma ideia e ficamos por aqui, senão fica muito chato. Então, aqui está, portanto, aqui mais estes dois que provam também que estamos ainda muito longe do Bitcoin atingir o seu topo. Às vezes eu vejo aí, ainda hoje, só para ter uma ideia, assisti uma live aí de um cara que me convidaram, de um cara que tem mais de 50 mil inscritos, vendedor de curso e tal. É muito amigo do Boca Fofa, do Bex. Eu fiquei curioso e fui lá ver, assistir. E quando eu vi o cara mostrar o mapa da liquidez, vejam como são as pessoas, mostrando que hoje estão mais de 15 bilhões de dólares em posições super alavancadas no sentido short. Ou seja, existem de novo 15 bilhões de dólares apostando em que o BTC vai cair abaixo de 100 mil dólares. Apostando em que o BTC... Eu até vou ver se encontro aqui, que eu até tirei um print lá do cara. Eu tenho aqui. Ou seja, existem mais de 15 bilhões de dólares apostando em que o Bitcoin vai bater abaixo de 100 mil dólares. Claro que toda essa grana vai ser liquidada mais uma vez. E, portanto, esses 15 bilhões de dólares sendo liquidados, o BTC vai ter 128 mil dólares. E o cara depois traçou uma Fibonacci dizendo o seguinte, e aqui pela retração da Fibonacci o BTC pode bater entre os 102 que fez no fundo de sexta-feira, ele pode bater entre os 102 e os 90 mil dólares. Aí eu perguntei lá no chat, eu escrevi lá, amigo, e não existe a Fibonacci como existe a retração, ou seja, que puxa para baixo, por que é que você não traça aí uma Fibonacci de extensão que mostra que a próxima parada do Bitcoin é acima de 150 mil dólares? O cara não me respondeu. E com milhares de pessoas assistindo, só que são pessoas que não têm conhecimento, e os caras vão levando essa galera na maciota, muitas vezes com falta de honestidade intelectual, muitas vezes espraiando pânico, medo, só para vender cursos às pessoas. Olha, vocês têm de comprar o meu curso para vocês entenderem a movimentação gráfica do Bitcoin e das criptomoedas.
É triste assistir isso. Depois eu saí da live até meio chateado. Como é que é possível, pá? Como é que estes caras têm tanta gente seguindo eles para lhes impingirem os cursos, vendendo os cursos e enganando as pessoas desta forma? Porque ele sabe perfeitamente que a Fibonacci pode ir para baixo ou pode ir para cima. Portanto, não há que traçar só a retração. E a expansão? Não lhe interessa falar que o Bitcoin ele pode ir buscar rapidamente 126, 127, 128 mil dólares? Então é uma pobreza cognitiva, intelectual, que dói, chega a doer. E por isso é que muita gente perde muito dinheiro no mundo cripto, seguindo esses fulanos, estes pseudo-especialistas em mundo cripto. Muitos deles até não sabem. Eu vejo às vezes que lhes falta muita base de conhecimento e outros são malandros mesmo. São malandros. Hoje, por exemplo, enviaram-me um tweet do Fofa, ele dizendo que o Bitcoin ia despancar. Ou seja, há 2 dias, até me enviaram aqui, eu achei piada, ele dizendo que há 2 dias o Bitcoin iria ter novas máximas. Hoje já mudou de ideias e já diz que o Bitcoin vai ficar abaixo de 100 mil dólares. Mas esse meu fulano, eu lembro que quando a Ethereum estava a 1.400 dólares, ele dizia nos seus twitters e nas suas lives que a Ethereum estava morta e que não teríamos altseason. Pois a Ethereum subiu para 3.400 dólares e ele iniciou as compras e podia ter comprado a 1.400 dólares. Então, são estes fulanos que vendem cursos e são estes fulanos que manipulam aí as massas, esta sardinhada toda, que, enfim, é gente que não estuda, não pesquisa e que vai nessa onda de desinformação, falta de conhecimento, e por isso é que pouquíssima gente ganha dinheiro no mundo cripto. Por isso, as pessoas, em vez de estudarem, em vez de pesquisarem, vão na cabeça dos outros. E é muito triste assistirmos a isto. Bom, depois disto, o que é que eu vos quero dizer agora? Eu quero-vos ainda apresentar aqui outra coisa que vos pode ajudar muito. Deixar-vos aqui uma palavra de esperança e dei o curso custa mil. Hoje, até há pouco tempo, eu vi aí um cara anunciando invista 1.000 dólares que eu lhe garanto uma renda de 20 mil por mês. E vocês acreditam que houve centenas de pessoas a comprar o curso do cara? Agora fechou o grupo, não responde a ninguém, porque as pessoas já perceberam que caíram, né, no Marapuca. É triste. Este mundo cripto é muito triste. Eu vos deixar aqui uma outra informação que é importante, que muita gente está desanimada com o Uptober, que a gente sempre falou, que Uptober é o outubro e novembro são os meses de maior valorização, pelo menos até agora, historicamente, para o Bitcoin. São outubro e novembro, sobretudo em anos de bull run, como aquele que estamos a viver. Porque temos o halving em 2024, no dia 20 de abril, e um ano depois do halving acontece o bull run, que já está acontecendo. Então, como vemos agora, outubro, neste marasmo, nesta apatia, nesta inércia, ficam todos, ou quase todos, motivados e tristes. Não fiquem tristes, porque eu vos vou dar aqui um alento de esperança, que é o seguinte. Historicamente, a valorização do Bitcoin em outubro só começa na segunda quinzena de outubro. Historicamente, só começa na segunda quinzena. Ainda bem, digo eu agora, que aquela fala do Trump, na sexta-feira, aproveitada de forma oportunística pelas grandes baleias que surfaram aquela queda para liquidar os quase 20 bilhões de dólares. Ainda bem que aconteceu
antes da segunda quinzena, porque historicamente, no mês de outubro, como podem ver aqui neste gráfico, aliás, este ano, em 2025, que é esta linha azul, no início de outubro o Bitcoin estava indo muito bem. Só que, claro, no dia 10 de outubro, aquela pancada para baixo fez a linha azulzinha vivenciar esta queda abrupta. Mas, historicamente, e era isto que eu vos queria aqui deixar, o mês de outubro, as suas valorizações, este mês de outubro ia ser diferente, porque ia ter a valorização desde o início de outubro, se não tivesse sido aquela queda, aquele short squeeze no dia 10. Mas não está fora ainda de questão, e era isso que eu vos queria dizer, que se pegarmos nos meses de outubro dos outros bull runs, a valorização começa a acontecer justamente a partir da segunda quinzena de outubro, aqui, ó, a partir de 16, 17, 18 de outubro. Então, ainda não está fora de nós vivenciarmos um outubro espetacular. Está fora. Sobretudo porque temos que ter em mente que a reunião do FED vai ser dia 29 de outubro. E já se sabe que vamos ter um corte de juros. A única dúvida é sabermos se será 0,25 ou se será 0,50. Essa é a única dúvida, mas que vai ter corte de juros, vai ter. Já se sabe também que vai ter injeção de trilhões de dólares pelo FED e pelo governo americano. Já sabemos de tudo isto. Então, apertem os cintos que outubro, este resto de outubro, ainda nos pode trazer grandes surpresas. E, sobretudo, novembro e dezembro. Como eu aqui vos deixei agora há pouquinho, nós estamos repetindo ipsis literis, ipsis verbis, aquilo que se passou no ciclo de 2017, que foi a maior alt season até agora do mundo cripto. E eu estou convencido, eu e algumas pessoas que são estudiosas do mundo cripto, estamos convencidos que vamos ter e teremos, seguramente, este ano, a maior alt season de sempre. Até maior do que a alt season de 2017. Por uma série de fatores, seria muito entediante e muito monótono agora eu estar aqui a analisá-los com vocês, porque há uma série de fatores, desde a flexibilização na China, que tem que injetar trilhões, na Europa também, nos Estados Unidos também, desde a crise económica nos Estados Unidos, do emprego, apesar da inflação estar acima da meta, tudo isso vai acontecer. Então, tudo isso vai acontecer e é só estarmos bem posicionados para surfarmos toda esta alta que vai vir no mundo cripto. E não só no mundo cripto, não só no Bitcoin, não só em boas altcoins, mas também e sobretudo na nossa Vitra. E sobre a nossa Vitra, eu queria vos trazer algumas coisas. Eu quero aqui voltar a partilhar com vocês, até porque há muita gente nova aqui, portanto, este short vídeo em que aqueles que não assistiram, assistam, por favor, é muito curtinho, porque a Vitra vai estar presente em São Paulo no dia 28 e 29 de novembro. Lá estaremos presencialmente. Eu vou estar, a Dana vai estar, o Nóbrega, o Fábio, o Roberto da Guiar, outro Fábio também. Me desculpem, alguns de vocês, eu não me recordo do nome. O Eliezer também vai estar. Enfim, são todos muito bem-vindos. Então, e deixa-me vos dizer, este gráfico da valorização do Bitcoin depois da segunda quinzena, eu recebo muita coisa no meu privado, algumas suas amigas, Luís, analisa aqui este gráfico para mim, Luís, o que é que tu achas disto? Tal, alguns às vezes não respondo, porque é muita coisa. Este gráfico que eu aqui coloquei, da valorização do Bitcoin na segunda quinzena, foi o meu querido amigo, nosso querido amigo Santana, que me enviou. Eu não conhecia, achei muito interessante, porque já estávamos a ficar meio tristes em relação a outubro,
e não sabíamos nós, porque às vezes isso são informações muito específicas, que a valorização começa sobretudo a partir da segunda quinzena. Então, a partir da segunda quinzena, vamos ter o corte de juros, 29 de outubro, vai ser a reunião do FED, na última quarta-feira deste mês, e eu não tenho dúvida nenhuma de que a partir daí vai ser a explosão de todo o mundo cripto. E a Vitra está-se preparando para estar presente em São Paulo. Vamos ter uma série de reuniões lá com pessoas do mundo cripto, desenvolvedores, com programadores, gente que quer implantar algumas coisas na nossa blockchain. Eu estou já com algumas conversas aqui no meu privado. Vamos ter, eu sempre vos disse, lembram-se, gente, não adianta fazermos marketing e temos já uma campanha muito bem bolada, estrategicamente pensada para ser executada, mas não adianta fazermos marketing e listagens, o mercado. Então, deixem o mercado aquecer, deixem Bitcoin bater acima de 150 mil dólares, que aí a gente faz a festa. Acreditem que ninguém mais do que nós, equipa da Vitra, ninguém mais do que nós tem interesse em valorizar o nosso projeto no token, porque é o nosso investimento em causa. Então, só que isto precisa ser feito de uma forma muito estratégica, porque senão, se nós fizermos antes do FOMO, antes da ganância, antes do aquecimento do mercado, a gente acaba dando um tiro no pé, ou seja, investimos grana pesada e não temos resultados. Então, a gente precisa que as pessoas se convençam que o Bitcoin ainda não atingiu o seu topo, está longe disto. Repetindo, o Bitcoin nesse ciclo ainda não atingiu o seu topo. De mais de 30 índices que atestam se o Bitcoin já atingiu o topo ou não, todos eles são perentórios e esclarecedores no sentido de que o Bitcoin não atingiu o seu topo neste ciclo. Está muito longe. O Bitcoin, neste ciclo, ainda está muito longe de atingir o topo. Então, quando nós começarmos a ver Bitcoin acima de 150 mil dólares, de 160 mil dólares, já temos tudo na agulha preparado para impulsionar a nossa Vitra para o patamar que nós queremos, que é colocá-la acima de $1 ainda este ano. Essa é a nossa meta e tudo faremos para que isso aconteça. Eu quero vos dizer que a nossa presença na Blockchain Conference em São Paulo, no final de novembro, vai ser espetacular. Vou aqui mostrar-vos aquilo que estamos a trabalhar nos bastidores. Vou só dar-vos aqui um spoiler, um cheirinho. Portanto, esta vai ser a imagem que vamos ter nas nossas camisetas, nos nossos bonés, para divulgarmos a nossa Vitra, porque temos que associar Vitra à blockchain Vitra. Então, esta vai ser a arte, digamos assim. Já estou a trabalhar nesse sentido com uma gráfica que vai imprimir isto em várias situações que vamos levar para o stand lá em São Paulo. Então estamos a trabalhar muito. Agora há coisas que a gente só quer mostrar quando estiver concretizado. Mas acreditem que vai dar muito certo e que a Vitra, a partir desta conferência e com aquilo que nós vamos fazer concomitantemente, ou seja, de forma simultânea, estrategicamente pensado, vai trazer grandes resultados ao nosso projeto. Então, era isso que eu gostaria de dizer. E quem acha, é isso que eu gostaria de dizer também, e quem acha que não vai haver out-season, ou quem nunca viveu um bull run, quem nunca viveu uma out-season de verdade, escuta-me ou escuta outras pessoas que falem sobre isto e pensam que a gente está sonhando, que a gente não tem os pés assentes na terra e que nós estamos a fantasiar e que estamos a falar de valorizações estratosféricas que não existem. Quando eu vos falo que uma Vitra pode fazer fácil 100 vezes, eu sei do que estou a falar. Porque vejam, por exemplo, esta imagem, que mais vale uma imagem do que 1000 palavras minhas. Vejam, por exemplo, esta valorização aqui neste ciclo de 2020, 2021. Valorizações de 18.000%, de 15.000%, de 7.000%,
ainda tínhamos aqui a Luna, olha, 8.000%, a Doge 24.000%. Então, gente, quando se fala num bull run, quando se fala numa alt-season de valorizações de 150 vezes, de 200 vezes, de 300x, é verídico. Acontece. É plausível. É perfeitamente possível. Agora, para quem nunca vivenciou isto, acha que isto é uma utopia. Fica rindo, fica desconfiado, mas é perfeitamente possível. E digo-vos uma coisa: estas valorizações estratosféricas, o chamado o modo degenerado do mundo cripto, como fala o Arthur Hayes, ele fala em modo degenerado, ou seja, a coisa fica paranoica, fica insana. São valorizações que a gente acha que são impossíveis de acontecer. Então, vejam essas valorizações. Então, isso acontece. E acontece rapidamente, é 2, 3, 4 semanas. Essas valorizações não se prolongam por muito tempo. Por isso a gente tem que estar bem posicionados, bem preparados para surfar toda esta alta que vai vir. E ela vai vir. Vos garanto que ela vai vir. Agora, quem tiver as informações pertinentes, as informações atinentes a esta realidade e souber realizar na altura certa, porque é importante, é tão importante ou mais importante de estar bem posicionado é saber a altura certa de realizar os lucros, a altura certa de vender. Não adianta nada o cara estar, por exemplo, com uma valorização de 10.000% e achar que vai valorizar 100.000% e não realizar, porque depois despenca, depois vem a correção, 70%, 80%, 90% e vem o bear market, vem o inverno cripto. Então, é preciso, é fundamental a gente saber a altura de entrar, a altura de surfar. Ninguém que seja um pouquinho inteligente há de ter a pretensão de querer acertar mesmo ali no topozinho. Não precisa acertar no topo do topo do topo. Não, é surfar o máximo possível a valorização, o lucro, a rentabilidade e realizar. E colocar em USDT. Depois, depende do aporte que tenha, dos lucros que tenha. Se quiser depois, espera a queda que há de vir em 2027. No final de 2026 vai vir queda e espera até ao novo ciclo em 2028 e 2029. Só que vos garanto que o novo ciclo vai ser muito diferente disto e não vai dar nem metade da oportunidade que este ciclo nos vai dar. Porque neste ciclo se reuniram uma série de fatores, de condições que são únicas na história dos mercados financeiros e, sobretudo, na história do mercado cripto. Estou convencido, estudei muito sobre isto, estou convencido que nunca mais na história da humanidade nós voltamos a vivenciar um conjunto de fatores e de circunstâncias que vão levar a valorizações que nunca mais se vão repetir na história. Porquê? Dou só um cheirinho desta minha tese. Que é o seguinte: os grandes players, a BlackRock, Michael Saylor, a Fidelity, os grandes players, o JP Morgan, o JP Stanley, os grandes bancos europeus, americanos, japoneses, estão a entrar com tudo no mundo cripto. A tokenização, a RWA está a existir agora. Eles estão se posicionando. E eles, para se posicionarem, esses grandes players, vão ter que investir trilhões e trilhões de dólares. É o que está a fazer uma BlackRock, que está construindo já a sua blockchain própria, está investindo pesado em IA, agentes autónomos de inteligência artificial, estão em RWA, está tokenizando tudo o que é ativo do mundo real, desde fundos, desde imóveis, a própria família do Trump está tokenizando todos os seus imóveis, todos os seus prédios vão ser tokenizados, vão ser convertidos em NFTs e tokenizadas em blockchain.
Então, nós estamos a vivenciar um momento único na história do mundo cripto. É um momento único de valorização explosiva. Nos próximos ciclos vai ter valorização, mas não vai ser tão explosiva, porque agora é que esses grandes fundos, esses grandes players estão chegando com tudo, e quando eles estiverem bem posicionados, nós, mais pequeninos, né, não vamos ter muita chance não, porque eles vão abocanhar tudo e vão manipular cada vez mais o mercado. E o mercado não vai ter esse potencial explosivo de valorização como vai ter neste ciclo. Acredita no que eu vos digo. Este ciclo é único. Este ciclo é uma oportunidade de mudança de vida. Porque depois deste ciclo, nunca mais o mundo cripto vai ter a chance de valorizações que vocês vão ver de 150 altcoins a fazer 100 vezes, 200 vezes, 500 vezes, 1000 vezes de valorização. Isso nunca mais vai acontecer, porque as grandes baleias não vão permitir, porque já vão estar instalados. E agora eles estão entrando. Então, nós precisamos de aproveitar essa brecha ainda, porque eles ainda não fecharam o cerco. Quando eles fecharem o cerco, a gente vai ficar só com as migalhas. Entendem o que eu vos quero dizer? E mais, um Bitcoin vai começar a ficar tão caro. Eu estou convencido que a partir de 2027, 2028, ou se calhar até antes, o Bitcoin vai estar acima de $1 milhão. Então vai ser muito mais difícil a gente chegar lá. Então a oportunidade é agora. Aportem tudo o que puderem, em boas altcoins e em Vitra sobretudo, né? Aproveitem esta oportunidade. Em relação a algumas ferramentas que um projeto Vitra, por exemplo, o Santana vos colocou agora aí, através do Instagram, uma ferramenta já de IA, para já comprarem Vitra através do Instagram. Ou seja, nós estamos a trabalhar aqui nos bastidores um conjunto de ações também para permitir às pessoas, aos milhões de pessoas que vão ter acesso ao mundo cripto, a partir do momento em que começa a existir o FOMO, ou seja, o Fear Out Missing Out, ou seja, o medo de ficar de fora, a ganância extrema, a gente quer que essa gente conheça a Vitra e temos que lhes facilitar a vida. Muita gente não sabe abrir uma MetaMask, uma Trust Wallet. Eu já estou a pensar seriamente, estou já com os contactos para facilitarmos a compra da Vitra através de Pix. Isso implica uma série de questões, mas o caminho é esse também, porque a gente precisa de aproveitar a avalanche de gente que vai vir e lhes facilitar a vida. Não só nós, que já somos gestores de cripto, mas muita gente que não entende nada e que quando começar a ver o vizinho, o padeiro, o cabeleireiro, o garçom do restaurante a falar sobre criptomoedas e que está ganhando dinheiro, todo mundo vai querer entrar. E nessa altura é a altura de dizer, olha, e nós temos aqui a Vitra, nossa blockchain, a primeira do Brasil, e estamos aqui à vossa disposição. Olhem o nosso projeto, olhem os nossos jogos, olhem o nosso RWA, olhem a nossa IA. E temos que mostrar, porque ninguém compra aquilo que não conhece. Então, e por isso é muito importante essa conferência de blockchain, porque vamos fazer uma campanha de marketing muito forte também, nas redes sociais e não só no mundo mais tradicional e no mundo mais avançado, digamos assim, para a gente divulgar a nossa Vitra para milhares e milhares de pessoas. E sobretudo na gringa. Tem uma campanha muito bem bolada já em grupos de países árabes e países asiáticos, onde a gente pretende chegar também. E aqui no Brasil também. Só que aqui no Brasil o mercado é muito bagunçado. Como vocês sabem, poucos são os projetos que escaparam aqui no Brasil. Mais de 90% ou mais do que isso, se calhar, são golpes, foram scams, as pessoas estão desacreditadas, mas eu sei que muita gente aqui no Brasil, que à medida que for conhecendo a Vitra, e muita gente já conhece, muita gente já fala na Vitra, vão perceber a seriedade do nosso projeto e vão juntar-se a nós. Mas não vale a pena agora, porque agora as pessoas estão descrentes no mercado, estão receosas, estão sem fé, sem convicção e com medo.
E quem está com medo não investe. Obviamente que não. Obviamente que não. Então é preciso que o mercado faça essa limpeza desses nós de alface, desses indecisos, e que depois o mercado recupere, para que nessa recuperação ele traga um otimismo e uma positividade que é que vai fazer com que as pessoas voltem a investir no mundo cripto. E nessa altura nós temos que estar com a nossa vida pronta para atingirmos outros patamares. Então, no fundo, era isso que eu vos queria dizer. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem usar da palavra, fiquem à vontade. Se não quiserem e quiserem me colocar alguma pergunta aí por escrito no chat, fiquem à vontade também, que eu terei todo o gosto em responder. Santana, boa noite. Você quer usar da palavra? Você quer acrescentar alguma coisa? Ou Santana ou alguém? Ricardo, você quer intervir? André Pires, fiquem à vontade. Se quiserem, está disponível aqui o microfone.